tarde a todos. Daremos início agora ao nosso sexto bate-papo e a nossa convidada especial é a Nara. A Nara tem um background bem legal, ela estudou bastante coisa diferente e vocês vão gostar dessa conversa com ela, porque tira um pouco desse centro que a gente tem dessas carreiras já muito consolidadas, que a gente só pensa nelas quando a gente é criança, e a gente só vê alguns 3, 4, 5 caminhos pela frente. E com o projeto a gente quer abrir a mente de vocês, alunos, e a Nara é uma dessas pessoas que vai trazer coisas novas para a gente. Então, essa é a Nara Moreira. A Nara, ela é... Nara, o que você é, Nara? Você começou Se tecnologia em apresente. alimentos. Isso. Eu tenho 2 graduações. Eu sou graduada em Tecnologia de Alimentos pela UTF-PR e sou graduada também em Desenho Industrial, habilitação Design de Produto pela Unopar. E eu sou pós-graduada em Gestão Estratégica do Design e da Inovação pela UEL. Pouca coisa, mas coisinha simples assim, né? Mas, Nara, como que você era no ensino médio? Olha, assim, como que você se descreveria, tipo, quando você falou assim, eu preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida? Olha, eu tenho que dizer assim que eu sempre tive um bom histórico escolar, assim, sempre fui uma boa aluna. Eu sempre gostei de participar, sempre que tinha oportunidade de atividades extracurriculares, eu tentava participar. Então, desde o ensino médio, eu acho que eu tinha essa coisa de estudar, assim, né? Eu sempre gostei, embora sempre fui uma aluna bem conversadora, esses probleminhas assim, sabe? Comportamento é quase normal, né? E você decidiu fazer primeiro tecnologia dos alimentos. Na verdade foi mais ou menos assim. Quando eu estava no terceirão, eu sempre fui muito criativa, sempre gostei dessa área voltada para a criatividade. E eu sempre tive, sei lá, habilidades manuais, fazia crochê, tricô, pintava. Mas eu não era muito boa em desenho, nunca fui. E eu sempre gostei, a minha ideia era eu queria muito fazer moda, era design de moda, era meu sonho, nossa, eu sofria que eu queria. Mas eu sempre soube que, assim, o curso da UEL, ele tem a parte de desenho, assim, é uma parte muito importante no curso. Aí eu fiquei com aquilo, falei, nossa, eu não sei desenhar, eu não... Né? E acabou que, na hora que eu fui prestar o vestibular, foi exatamente quando a UTF-PR veio para Londrina. Eu sou da primeira turma de Tecnologia em Alimentos. Então, eles vieram para cá e começou a ser ofertado o curso aqui na região. E eu achei interessante a grade. Não foi assim... não era o meu sonho, não foi... Eu vi, me interessei e achei que poderia ser uma coisa que eu ia gostar. Aí acabei fazendo vestibular, passei e decidi cursar. Durante o curso de tecnologia dos alimentos, assim, você em algum momento pensou em parar, porque não era aquilo que você esperava, ou o que você tinha visto antes condiziu? Tipo, tipo realmente isso que eu vi antes, é isso que eu tô vendo aqui, não teve surpresa nenhuma, não teve decepção nenhuma? Era exatamente o que eu tinha visto na grade curricular, por exemplo. Eram as matérias, bastante coisa laboratorial. Era exatamente isso. Eu não pensei em parar, porque o curso ele era um pouco mais curto quando ele começou. Ele teve duração de 3 anos e meio, porque ele é um curso de tecnólogo, né? Então, ele tem uma duração um pouquinho menor. Então, eu vi que aquilo era exatamente o que eles ofertavam, mas não era exatamente o que eu gostava e o que eu queria. No curso, eu consegui compreender isso. Imagino. Mas tira uma dúvida minha, que eu acho que deve estar todo mundo pensando a mesma coisa. O que faz um técnico de alimentos?
Ó, um tecnólogo de alimentos é uma profissão que varia muito da engenharia de alimentos, que também eu sei que são duas profissões que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de compreender assim, o que a gente faz. Basicamente, o principal é a produção de novos alimentos. Então, você vai ver lá que, sei lá, uma grande empresa, vamos colocar aí a Nestlé, vai lançar um novo chocolate. Então, tem todo um estudo, tem sabor, né? Você vai estudar o público, a embalagem. Tudo isso é trabalho, né, de um conjunto de profissionais, mas a pessoa que trabalha na criação principal desses novos alimentos são os engenheiros de alimentos, os tecnólogos em alimentos. Ô, Naira, então nessa graduação desse tecnólogo de alimentos, vocês veem um pouco de marketing também? Vocês estudam mercado? Ou é só mais voltado para o alimento em si, base, como construir alimento? Como que é a grade curricular de vocês? A nossa grade curricular era bem diversa, assim, a gente tinha matérias relacionadas a marketing, a embalagem, empreendedorismo, umas coisas assim um pouco mais diferentes. E a gente tinha muito essa questão do alimento. Essas outras matérias eu acho que eram mais como complementares, assim. Mas que o grosso assim do currículo acadêmico era mais voltado para química, física, fisicoquímica do alimento. E foi por isso que eu decidi que não era isso que eu queria fazer na minha vida. Mas você concluiu, né? Eu concluí. E como que foi essa decisão? Mesmo depois de já ter concluído, você ficou lá 3 anos e meio estudando, concluiu, tem um diploma e fala assim, eu não quero fazer isso. Como que foi essa história dentro de você, primeiro? Na verdade, foi assim. No finalzinho do curso, eu já comecei a perceber que eu não ia dar certo para mim essa profissão. Eu vi alguns amigos meus trabalhando na área, e a maioria, aqui na região, não é tão fácil encontrar empregos nessa área. É um pouco mais difícil, assim. Então, eu sempre gostei nessa área, se fosse para trabalhar no controle de qualidade. Por exemplo, quem trabalha na Anvisa, quem faz esse tipo de coisa. Isso eu gostava. Se fosse para eu trabalhar nessa área, acho que era para esse lado que eu procuraria me envolver. Mas então, daí aconteceu tudo, né? Começou que eu estava finalizando o curso e eu vi que não era exatamente aquilo. Para mim foi um pouco agoniante, assim, porque fiquei, nossa, agora, 3 anos passou, perdi esse tempo, fiquei nessa, né? Hoje eu tenho consciência que nada se perde, ainda mais em questão educacional, assim, né? É sempre coisas que a gente agrega. E eu fiquei com aquilo, que eu sempre quis voltar para a área criativa, que era o que eu gostava mais. Então, eu terminei a graduação e na época, eu fazia estágio no IAPAR. E eu continuei um tempinho. O projeto que eu participava precisou se estender um pouquinho mais depois da minha graduação. Então, eu fiquei ainda mais uns meses finalizando o projeto lá que eu estava participando. Mas logo que isso acabou, daí eu fiquei naquele dilema do desemprego pós-graduação e fiquei um pouco, né, pensando o que eu ia fazer, o que eu ia fazer. Aí conversei com a minha mãe. Aí eu falei, mãe, não era isso, eu tô feliz que eu terminei essa fase, mas eu acho que eu vou ter que voltar a estudar, é outra coisa que eu quero. O que a gente pode fazer? E daí a gente... Bom, minha mãe, que era a minha maior referência e era quem falava, dá para fazer, não dá para fazer, assim, tanto em questão financeira quanto em tudo. Eu falei, mãe,
surgiu a ideia do desenho industrial? Então, daí eu comecei a procurar um curso que tivesse essa grade mais criativa e que entrasse o que eu gosto de fazer. E eu encontrei no desenho industrial essas possibilidades. A grade curricular deles era muito atrativa, era assim, tinha aulas de programas de desenho, coisas muito diferentes e que eu gostava muito. Então eu falei, é isso, eu acho que esse é o curso que vai suprir o que eu quero. E você já sabia desenhar? Não. E como que foi? Todo E mundo era você já curso? sabe desenhar? Não. Então, essa era uma limitação que eu sempre tive. Desenho, eu não sou muito boa. Quando a gente parte para esses cursos de área criativa, a gente se depara com muita gente que sabe desenhar muito, mas muito. Então, não dá para ficar muito pilhada nisso, porque se você não desenha muito igual o resto das pessoas, eu era uma dessas pessoas, não sabia desenhar, mas assim, hoje em dia a gente tem muita coisa de apoio, então o curso em si, a gente usa muitas ferramentas, né, no computador, muitos programas e aplicativos. Então, o desenho mesmo, manualzão, assim, ele acaba ficando um pouquinho, acaba sendo um pouquinho substituído. Então, Então, vocês não dá têm. para fazer. Não precisa, se você não Então, souber desenhar, dá para fazer. Então não tem uma matéria assim que tipo que exija um desenho à mão ali, não existe no curso de desenho Não, industrial. tem a matéria de desenho, mas assim, Você passa por ela, né? Não, a gente passa por ela. Se não me engano, eu tive desenho 1 e 2, que era desenho mais artístico, perspectiva de cor, essas coisas. Mas as professoras, elas têm esse entendimento que não é todo mundo que sabe desenhar. E como hoje a gente usa muito computador, o desenho à mão mesmo acaba que fica um pouquinho de lado. Então, a gente tem sim, mas é mais leve. Passa de boa por eles, né? Isso, dá para passar. E dentro, quando você estava. Quanto tempo dura, né, o curso de desenho industrial? E mais ou menos a estrutura do curso, se você lembrar, seria legal você dar uma percepção pessoal sua aí de como foi esse tempo novamente na segunda graduação. Tá. O curso dura 4 anos. E ele caminha junto as duas porque o desenho industrial é dividido em design de produto e design gráfico. Até o segundo ano, a gente estuda tudo junto. Então, a gente tem as mesmas matérias, mesma grade curricular. Um outro. Qual que é a diferença? É. Tá. Design de produto, ele é mais voltado para a produção de produtos mesmo, produtos físicos, novos produtos, aprimoramento de produtos, móveis, carros, celulares, enfim. E o design gráfico, ele é mais voltado para peças gráficas. Então, para tudo que a gente vê de gráfico, tanto impresso quanto digital. Bem resumidinho assim, mas... Legal. Deu para entender melhor Deu para agora. entender um pouquinho? Então tá bom. Então, você caminhou junto com... Vocês têm essa matriz comum e depois do segundo ano para o terceiro, você escolhe qual quer seguir, é isso? Na verdade, desde o começo que você é matriculado, você tem já a escolha, assim, eu já sou do produto, mas é junto com o design gráfico na hora das matérias. E a partir do segundo ano, não, daí a gente se divide totalmente e tem matérias mais específicas de cada segmento. Então, o curso tem essa duração de 4 anos e existe a possibilidade de eu ter as duas habilitações. Então, se depois de 4 anos eu fiz produto, eu posso pensar, não, quero também fazer o gráfico. Daí eu faço mais, se não me engano,
é um pouquinho menos de 2 anos, ou é um ano mais um ano e pouquinho, 1 ano e meio, se não me engano. E daí eu consigo as duas habilitações. A grade curricular era assim, no começo era bem mais branda, assim, tinha essas matérias de desenho, tinha um pouquinho deixa eu lembrar, de criatividade, a gente tinha bastante matéria de criatividade. Então, como é um curso criativo, isso era bem explorado. Então, matérias de criatividade onde a gente tinha que criar produtos de materiais diversos. Então, pega produtos Você enquadraria o curso em uma área tipo humanas ou exatas? Teve alguma coisa de cálculo, matemática, uma física ali perdida no meio ou não? Não teve. Por isso que você gostou, né? Por isso que eu gostei. Só Deus sabe que eu passei para fazer os cálculos daquela outra graduação. Meu Deus do céu. Realmente essa área não era para mim. Porque, nossa, esses cálculos, essas coisas não dava certo. Eu não era Então é um muito boa curso nisso, bem não. humano. Pessoal que gosta mais de leitura, essas coisas, acaba se Isso. dando melhor com esse Acaba se curso. dando melhor. E ele é um curso também que ele aprimora muitas características nossas de trabalho em conjunto, porque a gente tem essa ideia de que, por exemplo, você vai desenvolver um produto. Então, eu vou fazer essa garrafinha aqui. Mas eu posso ter a ideia, mas eu vou precisar trabalhar com uma equipe toda que vai trabalhar, fazer a peça gráfica que vai usar na divulgação das redes sociais. Vou ter que trabalhar com a equipe de cor. É um conjunto, né? Então, a gente tinha bastante esse referencial lá. Então, hoje a gente tinha matéria de móveis. Eu ia criar uma cadeira. Mas eu precisava saber a aplicação daquela cadeira, onde que ela ia ser divulgada, como que ia ser. Então, é toda uma equipe. Então, era legal por isso. A gente tinha também esse trabalho em conjunto. E Legal. durante as graduações, você fez algum outro tipo de curso? Você trabalhava? Como que era a sua vida fora da graduação? Olha, era uma loucura. Pensando assim hoje, que agora que eu não faço graduação, só trabalho, né? Como se trabalho. Antes eu trabalhava durante o dia em horário comercial e fazia graduação à noite. E era bem corrido, porque na mesma época eu também participava de um grupo de jovens aqui da cidade e fui participando do grupo e eu era coordenadora. Olha que loucura, eu era coordenadora nacional. Então, eu precisava ficar viajando. Então, quase todos os finais de semana eu precisava viajar para algum outro lugar para encontrar as outras pessoas dos grupos. Então, era assim, uma semana bem cheinha, bem com os horários bem organizados. Porque era trabalho durante o dia, horário comercial, faculdade à noite, finais de semana comprometidos assim com a igreja, com as minhas outras coisas. Mas deu tudo certo. Eu queria fazer uma pergunta técnica. Pode fazer. Porque se eu souber responder. Eu acho que a gente não teve ninguém assim que tivesse passado por. Você fez a primeira graduação numa instituição pública, né? Para quem não sabe, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ela é federal, né? Ela é pública. E depois você fez uma particular. Você, como estudante, tipo, que se dedicou, digamos, às duas graduações, você não fez uma de qualquer jeito, você concluiu bonitinho ela, depois você foi fazer a outra. Você vê uma diferença dentro da estrutura física e pedagógica dentre as duas, né? Uma particular e uma pública. E se isso ficava assim, muito gritante ou era algo tipo perceptível para você que tinha vindo de uma pública? Olha,
Vou até adicionar uma coisinha a mais, porque pensando que eu fiz a primeira graduação na UTF, que é federal, a segunda graduação em uma privada, e a pós-graduação na UEL, que é uma faculdade estadual, eu acho que assim, é uma diferença gritante entre as instituições públicas e a privada. Eu fico até assim nervosa quando as pessoas não valorizam as instituições públicas, porque com todos os problemas que a gente já conhece, que realmente, né, não tem como negar, estruturais, às vezes infraestrutura, um pouquinho deficitária, mas assim, em questão de corpo acadêmico, os professores, as possibilidades de projeto, nas públicas, nossa, assim, são infinitas possibilidades. É muito mais completo, eu me sentia muito mais direcionada quando eu participava dessas outras instituições do que quando eu participei da minha graduação na instituição privada. Não sei, parecia que eu tinha um pouco mais de amparo, assim, ou de direcionamento. Eu tinha, na federal, a gente tinha oferta de muitas projetos de pesquisa, opções muito diversificadas, assim. E quando eu fiz na Unopar, que era onde eu fiz a minha de desenho industrial, eu não era tão bem assistida assim. Bom, é a minha percepção, né? Não, legal ouvir isso. E depois do curso? Aí você gostou do curso, fez o que você queria, e depois você foi trabalhar na área. Que caminhos você seguiu depois de concluir essa sua segunda graduação? Olha, depois que eu concluí, eu trabalhei em uma multinacional aqui em Londrina, que trabalha com produção de gôndolas, estandes, coisas assim. Era na minha área, eu trabalhava na parte de projetos. E depois de um tempo, acabou que eu mudei de emprego, comecei a trabalhar em um outro lugar. E nesse lugar eu trabalhava mais com a parte de design gráfico, por incrível que pareça. E foi uma área que eu me identifiquei. Eu já tinha tido um pouquinho na graduação, né? E como eu gostei muito, eu procurei alguns cursos, algumas outras coisas para me especializar um pouquinho mais. E hoje em dia a área que eu trabalho é ainda dentro do design, mas é um pouquinho mais voltado ao design gráfico. Hoje eu trabalho com convites, eu tenho uma conviteria, trabalho principalmente com convite de casamento, 15 anos, e eventos corporativos também. Então, acho que eu continuo dentro da área que eu me graduei, só dei uma migradinha, assim, ali. uma leve modificada. Embora eu crie então, novos produtos. Sim, Novos convites, cada um é um produto. Entrando agora nessa parte já, tipo, você já fez tudo bonitinha e fala pra gente como surgiu a Festa em Cores, porque ela é a sua empresa, né? Depois, pelo pouco tempo que eu te sigo, né? Depois você ainda fez a tesouraria, né? Mas a primeira é a Festa em Cores, né? Como surgiu? Ah, não, é o contrário. É o contrário? Sério? Sério. Eu jurava que tinha sido a Festa em Cores. Na verdade, foi assim, a tesouraria começou como um projeto pessoal que se expandiu. Então, como eu sempre gostei muito de trabalhos artesanais, eu fazia trabalhava mais assim com scrapbooking, que é um tipo de colagem com fotos e elementos assim. E acabou que eu fazia, e as pessoas começaram a encomendar, e vamos fazer para festa. Eu falei, acho que eu vou profissionalizar um pouquinho mais isso aqui, né? Aí foi dando certo por um tempo, e nesse meio tempo, entre eu sair dessa empresa que eu trabalhava e continuar fazendo esses personalizados
por fora, assim, né? Era o meu hobby que dava um dinheirinho. Eu comecei a trabalhar em uma outra empresa aqui em Londrina, e nessa empresa eu fazia os convites de casamento também. E lá eu comecei a perceber que eu tinha a possibilidade de ter a minha própria empresa, né? Eu trabalhava lá, fazia todo o processo e tudo mais. E foi aí que a Festa com Cores surgiu. Dessa necessidade e vendo essa possibilidade. Ah, legal. É uma empresa virtual, né? Você vende para o Brasil todo via Instagram. Isso. Eu queria te perguntar Isso. como funciona essa parte de empreender digital, principalmente dentro da plataforma do Instagram. Olha, o Instagram ele é uma plataforma que ele te dá uma visibilidade muito grande. Então, a gente tem ferramentas, estratégias de marketing, de anúncios, e entre outros, que a gente consegue fazer com que, se bem trabalhadinho assim, a gente consegue fazer com que o nosso negócio cresça exponencialmente. Graças a Deus, a Festa com Cores tem alcançado assim, um público muito significativo. E vou colocar assim que 80% do nosso faturamento e dos nossos pedidos vem sim do Instagram. Esses outros 20% aí eu coloco como indicação, como, de repente, até o Facebook, que está um pouquinho mais caidinho nesse quesito, mas o grosso do nosso trabalho realmente vem de lá. Você produz tudo, né? Desde a arte até a manufatura, né? Do papel. Tipo, você faz do comecinho ao final. E Isso, é uma empresa de... Vamos colocar que é uma empresa de uma pessoa só, né? Isso. Porque você não tem funcionários, podemos colocar assim, tipo... Eu acredito que o seu marido te ajude, né? Óbvio. Né? A função dele... Meu marido é meu funcionário. Olha lá, exatamente, né? E nesse momento que você, querendo ou não, você trabalha com evento, né? A sua empresa, tudo que você planejou para sua vida, ela é baseada em eventos. Sim. Com a pandemia, como foi no início aquele baque de tipo cancelamento de tudo, né? Principalmente festas. Sim. E agora, como se você teve que se reinventar profissionalmente, até na parte de como vender o produto, se teve uma mudança aí que você sentiu assim que foi significativa mesmo, que pode ficar para até depois da pandemia mesmo. A gente não sabe nem quando vai ficar normal, né? Pois é. Então, olha, o ramo que eu escolhi trabalhar é realmente muito influenciado pelos eventos. Então, né, convite de casamento, 15 anos, é festa, e se não tá tendo festa, basicamente os convites deram uma paradinha. Então, o que aconteceu? Aqui, realmente, eu não tenho outros funcionários além do meu marido, mas a gente trabalha com uma produção, alguns itens da nossa produção são terceirizados, então eu tenho parceiros, outras pessoas que trabalham com a gente para desenvolver esses convites. Mas deixa eu pensar em porcentagem. Se eu fosse colocar a queda dessa pandemia em vendas e tudo mais, eu colocaria aí a 80%. E a gente está tentando criar novas opções. O que eu pensei? Nesses quase 5 meses, não, né? Um pouquinho mais de 5 meses já que a gente está vivendo esses tempos de isolamento, quarentena. Aqui a gente começou a ter uma outra percepção. Então, os convites são importantes, realmente, né, assim, na visão empresarial. Só que eu preciso ter produtos que possam vender em todo o tempo. Então, se não estiver tendo festa, eu preciso ter um outro tipo de produto. E foi aí que a gente
passou esses meses criando novas possibilidades. E a gente até fez o lançamento na semana passada de alguns itens. Livros de receita, um planner, agora vai vir um livro do bebê. Então, alguns outros materiais que vão ficar assim em conjunto com o que a gente já trabalha, mas vão ficar para serem vendidos atemporalmente, assim. Então, independente de pandemia ou não, a gente quer vender eles para tentar, né, voltar um pouquinho ao que era. E vocês têm conseguido criar esses novos materiais, mas como que está o sonho de ser empreendedora? Como que está a sua cabeça nesse tempo de pandemia? O que você tem feito para se manter ativa e para se manter criativa? É uma coisa assim, a criatividade ela precisa ser sempre exercitada para que a gente consiga sempre ficar bem, né, bem atento a tudo que está acontecendo. Então, nesses meses, tenho que dizer que eu tive altos e baixos. Acho que todo mundo, né? Tive sim alguns dias de desânimo, principalmente com a empresa, de pensar, nossa, eu podia estar trabalhando em algum outro lugar, onde eu ia ter mais... ia ter o meu salário lá certinho, garantido todo mês. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, não, a empresa é minha, eu preciso batalhar por ela, né? É dela que eu tiro o meu sustento, sustento a minha família. E eu acho que, assim, a vida do empreendedor é essa. De você, às vezes, ter uns pequenos desânimos, mas mas viver, assim, com essa expectativa de que o seu negócio vai dar certo, o seu negócio vai fazer diferença na vida das pessoas. E eu acho que é isso que me move, assim, sabe? Não vou dizer que todos os dias são flores, não são, mas que na maioria deles eu tento pensar, não, é isso que eu escolhi, é o que eu gosto de fazer, é onde eu me realizo. Então eu vou lutar o máximo possível para me manter nesse ramo, para manter o meu negócio. Legal. E agora, olhando por tudo que você já passou, o que a Naira de hoje, que a Nara de hoje falaria para a Nara lá de 17 anos, do final do ensino médio? Nossa! Olha, eu acho que a Nara de hoje falaria para a Nara de 17 anos manter aflorar esse espírito empreendedor, essa coragem. Eu penso que se há um tempo atrás eu tivesse tido mais coragem mesmo de começar o meu próprio negócio, porque a Festa com Cores tem só 2 anos, então nesses outros anos eu podia ter feito ter tido realmente um pouquinho mais de coragem, mais desprendimento, assim, e hoje acho que a empresa poderia estar em uma outra situação. E eu acho que o que eu diria para essa Nara de 17 anos é isso, para ter essa firmeza, essa coragem. E o que a Nara, lá de 17 anos do final do ensino médio, o que você acha que ela olharia para você hoje? O que ela falaria para você? O que ela viria na Nara de hoje? Eu acho que ela ia estar muito orgulhosa. Porque eu acho que a Nara de hoje é bem mais responsável, mais amigável e mais conciliadora, assim, de algumas coisas que eu não achava que era antes. E eu tenho certeza que a Nara de 17 anos, se pudesse ver essa Nara de hoje,
ia ter orgulho de quem ela se tornou, mas também ia ver como um referencial, assim, de mudança, de perseverança, de ter continuado estudando, mesmo se não deu certo a primeira vez, vamos continuar. Acho que é isso. Legal, obrigada. E alguém quer fazer uma pergunta? Vamos ver se os alunos têm algo para perguntar. Eu acho que no chat eles não colocaram nada. Então, vamos continuar eu e você, Tamires. Cadê o chat? Onde que eu vejo? Não tem? No celular, eu acho que você tem que clicar. Você clica na tela, ele aparece ali em cima, Nara. Tipo, um login, Tá. um negocinho ali. Você não lembra? Eu também tô no celular hoje. Você acha, quando você decidiu largar, tipo, o seu emprego de funcionária, né? Você ser uma funcionária de uma empresa e falar, vou viver do Instagram, da minha empresa de arte, de criatividade do Instagram, sua mãe e seu pai... Eu acho que mais a sua mãe, porque eu conheço o seu pai vai falar assim, é isso aí, filha, vai, porque é o melhor. Seu pai é desse, mas a sua mãe, ela não falou, filha, você tá certa disso? Ou ela sempre apoiou e falou assim, não, vamos ver o que vai dar. Ai, até hoje. Não, agora ela já tá mais conformada com isso. Mas na verdade, assim, é que é muito do perfil da pessoa. Minha mãe é uma pessoa muito centrada, muito certinha, assim. Sempre trabalhou em emprego fixo, era concursada. Então, assim, tem algumas... ela tem algumas características que daí ela via a possibilidade de, sei lá, a Nara vai empreender, meu Deus, e se ela falir? E o que ela vai fazer depois? E, né? E deu um medinho nela. Acho que até hoje dá. Mas agora ela já tá mais acostumada. E meu pai foi mais tranquilo, realmente. Na época, quando eu ia começar a festa com cores, ele tem um amigo que tinha uma empresa, um amigo bem próximo dele. Aí ele chamou o cara lá em casa pra gente trocar uma ideia, conversar um pouco assim sobre essa área mais de negócios, assim, né? E foi o que me ajudou bastante, foi um divisor de águas, assim, porque eu vi que realmente dava, que eu podia tentar, e foi aí que eu falei, é isso mesmo. Eu acredito que empreender é bem isso mesmo, porque o seu marido, né, antes trabalhava também em outro lugar. Eu não sei se ele está ainda em outro lugar, mas eu sei que ele trabalha com você, né? Então, tipo, eu quero só deixar essa mensagenzinha aqui para os alunos que tem essa veia empreendedora que, tipo assim, é difícil no começo, a Nara tá aí contando, né? Mas se fazer a coisa bonitinha e fazer com o coração, que é tipo, eu quero isso, eu vou e vai dar certo, dá. Eu sei que dá. Mesmo. É difícil no começo, é difícil todo tempo, na verdade, mas a gente tem que ter esse desprendimento, e se é o que você gosta, o que você sonha, tem que ir atrás. Acho que dá certo realmente. Precisa de empenho, precisa esforço, precisa de muito, muito trabalho, mas é recompensador, né? Você disse que as suas empresas elas funcionam só pelo Instagram. Então, provavelmente você trabalha em casa só. Eu tenho 2 perguntas para você. Como que é trabalhar com o Instagram? Se você fez algum curso para aprender como melhorar o engajamento, aprender como trabalha com a ferramenta Instagram, como usa o Instagram como uma janela para o seu produto. E como é a sua rotina de trabalho em casa, porque a gente está em casa aqui na pandemia e a gente sabe como é difícil a gente se organizar com os horários estando em casa. E você que vive assim a vida toda agora, como você se organiza?
como eu disse para vocês, o Instagram realmente é uma ferramenta 100% necessária no meu negócio, e ela se tornou assim tão necessária que, por incrível que pareça, eu tenho tido um retorno maior até do que eu tinha anteriormente de pessoas aqui da cidade, da região. Então, por exemplo, como o Instagram ele atende o mundo inteiro, eu tinha muitos clientes de fora de Londrina. Então, atendia bastante São Paulo, Minas, e enviava tudo por correio, tranquilo. Atendia algumas pessoas de Londrina, mas não com tanta frequência. Conforme eu fui trabalhando essa coisa do engajamento, anúncios e tudo mais, um público londrinense começou a aparecer nas minhas redes. E daí, por exemplo, se você é da mesma cidade que eu, e quer adquirir um convite, quer fazer uma coisa, né? De repente, mais do que o que eu posso mostrar no Instagram, então mais do que as fotos e vídeos e tudo mais, de repente eu posso encontrar, né, você. E eu comecei a ver também que surgiu essa demanda de um local para atendimento por aqui. E daí essa é uma coisa que eu tenho feito. Então, agora aqui em casa, realmente, eu trabalho em casa, tenho um ateliê, então tenho um cômodo todo aqui onde eu produzo, faço tudo certinho. E agora eu tenho um lugar para atendimento aqui em casa também. Então, eu recebo alguns clientes por aqui e faço, né, tudo que precisa nesses atendimentos. E como você disse, olha, ficar em casa, trabalhar em casa, requer um pouco de... como que eu vou dizer? De organização. Eu tendo o meu próprio negócio e trabalhando em casa, eu tenho algumas possibilidades. Então, hoje eu quero... hoje eu não estou bem, preciso dormir um pouquinho mais. Posso, mas eu estou consciente de que se eu tiver algumas ou muitas coisas para fazer, amanhã ou depois eu vou ter que trabalhar até de madrugada, até outros horários. Então, isso acontece comigo às vezes. Sei lá, dormir um pouco mais, eu posso realmente, mas depois eu sei dos meus compromissos, então eu vou ter que me reorganizar para isso. E trabalhando em casa, tem essa situação, eu preciso limpar a casa, preciso, né, viver na casa e, ao mesmo tempo, manter o meu ambiente de trabalho limpo. Limpo e organizado e tudo mais. E eu vou me adequando, então eu tento ficar aqui na minha estrutura do ateliê em horário comercial, então, que é o horário que eu faço os atendimentos e tudo mais. E nos outros horários eu me organizo para fazer o meu serviço doméstico, assim. Nem sempre dá certo, mas em geral é o que eu tento fazer. E meu marido trabalha comigo, então nós dois temos essa atribuição. A gente ele trabalhava fora, e no começo até desse ano a demanda estava muito alta, graças a Deus, não é uma reclamação. A gente estava com muitos clientes, fechando vários contratos, e eu percebi que eu ia precisar contratar uma outra pessoa para me auxiliar, que não estava dando certo, eu não estava dando conta. E conversando, ele falou: não, então eu prefiro sair de onde eu estou aqui e a gente se dedicar à nossa empresa, fazer ela crescer juntos. Falei: então, bora. Aí ele saiu. Uma semana depois, tudo fechou, mas tudo bem. Uma semana depois começou a pandemia. Mas tá tudo certo. Eu tenho expectativas que agora eu acho que 2021 vai ser o ano do evento, porque a gente vai ter que encaixar todos os eventos de 2020 que não aconteceram em 2021, fora os que já estão programados para 2021, né? Então, eu tenho grandes expectativas. Isso que é importante, né? A gente manter a expectativa. A vacina. Pois é, meu Deus, estou aqui na torcida.
Nara, eu queria agradecer por você ter topado, né? Eu tava falando com a sua irmã, daí eu falei, a Nara tem um negócio legal, chama ela, né? E você ter aceitado olha, eu fiquei muito feliz por você ter disponibilizado aí quase uma hora do seu dia aí, dos seus afazeres de trabalho, né? Não é porque tá em casa que tem tempo de sobrar para ir dando assim, né? Queria agradecer muito, foi muito assim, teve várias curiosidades que eu particularmente não fazia muita ideia dos cursos que você acabou fazendo, é bem legal, eu acho que pode ter aí dado uma luz aí até para quem gosta de desenhar e acha que é só um hobby, né? Às vezes dá para fazer disso uma profissão muito bem sucedida, temos aí o seu exemplo, empreendedora, né, na área que gosta da forma, trabalha da forma que te deixa feliz, né? Eu acho que isso é privilégio se a gente for parar para pensar. E eu queria muito te agradecer. Isso aí. Acho que a Laís quer falar alguma coisa também. Eu só queria agradecer a Nara pelo tempo disponibilizado. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento, a sua vivência conosco e com os nossos alunos. A gente vai colocar no link do YouTube as informações da Nara, das lojinhas. Como você chama os seus empreendimentos de loja? Chama de loja. Então, as lojas da Nara, né, os empreendimentos dela. Vai deixar o link no YouTube para vocês acessarem, curtirem, quem sabe comprar com ela. Por favor. Eu vi as capas dos caderninhos de planner delas, maravilhoso. Já tô contabilizando que você vai entrar no meu orçamento. Gente, eu agradeço muito também, fiquei muito feliz com o convite. Espero que eu tenha tirado as dúvidas, deixado claro algumas coisas. Qualquer coisa eu também estou à disposição para vocês, meninas, para os alunos, para quem precisar. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá nas minhas redes sociais, onde vocês preferirem. Espero que a minha trajetória acadêmica, profissional e de empreendedora tenha motivado alguns de vocês, tenha ajudado de alguma forma. Eu acho que se fosse para deixar assim uma última mensagem, é aquela bem clichê de acredite nos seus sonhos, mas que realmente ele né, a gente pode fazer diferença, pode tentar trabalhar e estudar o máximo possível para conseguir tudo que a gente espera e deseja. E acho que é isso. Então tá, muito obrigada, Nara. Tchau, gente! Tchau, gente. Obrigada. Tchau.